Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre tecnologia. Hoje vamos falar sobre refazer no papel é mais barato? Isso mesmo. Muitos projetos de tecnologia já começam escrevendo código atrás de código e desenhando soluções e telas. Porém, corrigir um erro de projeto cada vez mais perto do final, mais caro fica, porque corre-se o risco de alterar muitas coisas. Para evitar isso, uma boa técnica é você gastar muito tempo fazendo isso no papel. Isso mesmo, pode parecer um contrassenso, você está desenvolvendo um projeto de tecnologia utilizando papel, mas o papel é muito mais barato, muito mais fácil de você alterar do que você fazer todo esse processo por código, investir isso em designers, investir isso em programadores. Por isso aqui eu vou compartilhar um processo que a gente gosta de adotar muito. Ele ajuda o cliente a, vamos dizer assim, amadurecer o processo, a entender melhor o processo, e com isso, quando nós entramos na fase de implementação, ele é muito mais efetivo e as alterações elas acontecem com uma frequência muito menor. A primeira dessas atividades nós chamamos de storyboard. O storyboard nada mais é do que você fazer um quadrinho ou contar uma história a respeito do processo que o usuário vai estar utilizando o aplicativo. A grande vantagem do storyboard é a contextualização, é você colocar dentro dessa história que está sendo contada, todo um contexto que vai ajudar a entender o fluxo. E você contando esse contexto, ou montando esse cenário todo, ajuda a identificar entidades ou situações que podem interferir nesse processo. Que eventualmente você imagina um processo mais limpo e simples, onde de repente a temperatura, a iluminação, o tempo ou qualquer outro fator pode influenciar nesse fluxo ou nesse processo. É importante que todas as pessoas participem do desenho e do entendimento do storyboard também, porque você vai conseguir equalizar o conhecimento, o entendimento de todo o processo através do storyboard. É uma técnica muito interessante. Infelizmente não dá para fazer com todo o fluxo do processo, porque isso se torna bastante trabalhoso. Mas eu recomendo utilizar principalmente naqueles processos que são os mais complexos ou os mais importantes dentro da tua solução. Evoluindo do storyboard, nós vamos para o esboço das telas. Aí o que eu recomendo é utilizar uma lousa ou um papel bem grande e desenhar sem compromisso nenhum com tamanho de tela, nada. É um rabisco mesmo, com o fluxo dessas telas, como é que ele vai acontecer. Por quê? Porque se você se preocupar inicialmente já com o desenho, com o posicionamento de campo, você não vai olhar o todo, que é o mais importante nesse momento. É você entender esse fluxo e identificar os fluxos alternativos, os fluxos que são os principais, e poder tratar cada situação específica. Esse esboço de tela, por isso que eu recomendo utilizar, por exemplo, um quadro ou alguma coisa do tipo, porque você tem uma visibilidade ampla de tudo que está acontecendo e todos conseguem entender esse fluxo e até interagir, apagar, rabiscar e tudo mais. Feito esse esboço, a próxima etapa é a diagramação das telas. Aí sim é importante que você transcreva esse esboço num outro diagrama, e aí existem diversas ferramentas que você pode utilizar para fazer esse esboço, para que você aí sim se preocupe o conteúdo dentro de cada uma dessas telas, o posicionamento desses campos. Se uma tela ela cabe todos os campos, ou se eu preciso de repartir em duas telas, ou se essa tela ela é reposicionada, né, de cima para baixo, por exemplo, num aplicativo de celular ou numa página web, tá? Ou se vai abrir uma janela, e que conteúdo vai ter, como é que esse conteúdo vai ser tratado dentro de cada uma dessas telas. Ok? E por fim, nós temos o que nós chamamos de design. O design nada mais do que você
criar a identidade visual do seu aplicativo. Ela pode ter a mesma identidade visual do seu negócio, se for um aplicativo que representa a sua empresa, por exemplo, o logotipo, as cores, os fontes e a comunicação visual da sua empresa, ela vai ser refletida no seu aplicativo. Ou, caso contrário, você queira criar uma identidade visual específica para o seu aplicativo. Então é muito importante pensar aí em cores, em logotipos, e para isso existem várias técnicas, por exemplo, o mood board, que no design thinking é amplamente utilizado. Você coloca um quadro, coloca várias imagens e fontes e faz aí um comparativo para fazer uma combinação para que aquilo seja o material de referência para bolar o seu design. Bom, tendo validado o storyboard, que é o entendimento macro e o contexto, feito o esboço das telas com o objetivo de entender o fluxo, feito a diagramação delas para entender o conteúdo dos campos e o relacionamento entre eles, e tendo o design em mãos, você consegue o principal entregável desse processo, que é o protótipo. O protótipo nada mais, nada menos do que uma representação de como vai ser o seu aplicativo, contendo todas essas informações, com uma tela o mais próximo da realidade, porém sem ter que programar o aplicativo em si. Você pode utilizar ferramentas focadas para isso, ou você pode até desenhar essa tela. O importante é que as pessoas que vão validar o seu projeto, ou que vão participar do projeto como usuários, ou pessoas que vão estar envolvidas nele, consigam entender como é que realmente vai ficar essa tela, como é que vai ser a interação dela, como é que vai ser a comunicação visual. Às vezes você escolhe uma cor que vai ser utilizada nos campos, por exemplo, que não vai dar o destaque suficiente à leitura, por exemplo, um aplicativo de celular não vai ser tão eficiente. Então é importante você ter o protótipo. O protótipo é algo que, por exemplo, aqui na DTS, nós colocamos como prioritário. Nós não desenvolvemos nenhum projeto sem antes ter um protótipo validado pelo cliente. Nem sempre a gente faz o storyboard, o esboço de tela, mas o protótipo ele é mandatório. Automaticamente, ao fazer o protótipo, a gente acaba utilizando dessas técnicas todas para que sejam, para que componham o protótipo. O protótipo, na verdade, é o resultado final, ok? Por isso nós recomendamos a utilização do protótipo. E também ele é uma prévia do projeto que você vai ter. Você consegue com algumas ferramentas até fazer protótipos navegáveis, uma espécie de mockup, onde você consegue clicar em alguns itens e ver como é que ficaria essa navegação. Não é o aplicativo, obviamente, mas é muito mais barato e você consegue refazer e redesenhar várias vezes sem ter o investimento de times de programação e gastar rios de dinheiro aí tentando refazer o seu aplicativo diversas vezes. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.